das regras e dos princípios, né? Quando o Hart ele trabalha, quando o Dworkin vai trabalhar a obra do Hart, ele vai selecionar duas características principais do positivismo. Ele vai dizer que o positivismo separa o direito da moral, portanto depende da discricionalidade judicial, e ele falou essa coisa que vocês trouxeram no pedigree. Mas esse lance do pedigree é uma coisa interessante. O que ele quer apontar ali, ele quer primeiro distinguir a obrigação jurídica de qualquer outro tipo de obrigação, a obrigação religiosa, moral, o que seja. Então ele vai dizer, e o que vai distinguir para o positivismo é o pedigree. Então é alguma coisa que ela traz e que não é ligada ao conteúdo dela. Ela vale, seja pela forma como ela foi produzida ou por quem a enunciou, mas ela não vale pelo conteúdo dela. Então quando ele diz que o direito ele não tem só essas regras, ele tem também princípios, ele está dizendo que os princípios vão justificar as regras. Então, com a chave dos princípios, ele está trazendo primeiro a moral para dentro do direito e ele está trazendo o conteúdo para dentro da validade. Outra coisa, quando eu falei, o sujeito que vive de acordo com os seus princípios, ele é uma pessoa virtuosa, então ele tem que ser coerente com os seus princípios. Ele sugere que o Estado deva ser coerente com os seus princípios. O Estado deva ser ele próprio, já que o direito é um sistema de princípios, um agente moral, que deva agir de maneira coerente. Então, quando o Dworkin observa esse problema, por exemplo, do Fuchs, então o Dworkin propõe que seja coerente, que o juiz leve esses padrões, que são esses que integram o direito. Mas e quando o juiz não faz isso? Para o positivista, isso não vai ser um problema. Tem determinados casos que o juiz decide de um modo, decide de outro, e ele, por ser juiz, decidiu, valeu, está sendo cumprido. E aí alguém diria, sim, mas foi o que aconteceu no Brasil. Se o Fuchs disse, o plenário confirmar que a pedida da posse do sujeito, a posse está dada, isso passa a ser direito. Porque o Dworkin vai dizer o seguinte, ok, só que a minha teoria é uma teoria prescritiva. E no âmbito da minha teoria... Não estou descrevendo isso simplesmente. Não, e no âmbito da minha teoria, isso é visto como um erro, como uma corrupção. Nesse caso, claro, essa é a questão da autonomia do direito. Isso aqui foi uma decisão errada. Portanto, é um erro institucional. É algo a ser repelido. O fator Julia Roberts é um fator dworkiniano. Exatamente. Quer dizer, a corte errou. Isso, é prescritivo. Um positivista nunca vai dizer que ele errou. Agora, visto que o marido dela, ao escrever no quadro, no caso, por exemplo, o caso Bowers versus Hardway, ele está escrevendo no quadro, estou falando do filme do Silvio Licano, né? Ele está escrevendo lá o caso Bowers versus Hardway, e explica o caso, e por 5-4 a Suprema Corte considerou que não é inconstitucional uma lei do Estado da Geórgia. Então vamos para o próximo caso. É uma descrição, uma crítica, porque a Suprema Corte decidiu. A Julia Roberts levanta e diz: a Suprema Corte errou. Ou seja, é prescrição, essa discussão é prescritiva, e por isso que quando eu estou falando todo o tempo de que a doutrina deve doutrinar, doutrinar significa prescrever como deve ser, e não contar o que foi contado, o que foi dito pelo judiciário. Isso é uma questão ruptural. A doutrina é prescritiva, a doutrina é doutrina. Então a doutrina deve dizer quando erra e dizer como deve ser interpretado o direito, enfim, a partir de um conjunto, né, de prescrições jurídicas que se dão no universo daquilo que nós entendemos por direito, o que é direito, né, e que é diferentemente da moral, da filosofia, da ética, enfim, do futebol, outra coisa. O direito é diferente. O direito incorpora ética, moral, etc. Mas não é